Olá, estamos aqui com meu amigo Dr. Júlio Meyer, neurocirurgião, meu amigo de longas datas, no nosso primeiro Café com Baltazar. Uma conversa sobre Covid, sobre as sequelas do Covid. O Júlio tem uma história muito legal aqui em Volta Redonda e no sul do estado. Eu fui prefeito e ele foi o cara que ajudou a construir a mudança da saúde aqui em Volta Redonda. Hoje ele está no Rio, está em Barra Mansa, está em Volta Redonda também e tem uma grande experiência. Ele é neurocirurgião, às vezes aproveito o Júlio para fazer um pouco de neurologia também. Mas é a questão da pós-Covid, da pós-Covid, Júlio. Eu acho que eu tenho encontrado muita gente. Você sabe que eu faço pronto-socorro clínico, faço lá em Bananal. E a gente tem encontrado muita gente com essa sequela do Covid. O que você tem encontrado, você que está lá no Rio de Janeiro e está aqui também, como é que está a sua avaliação dessa situação do pós-Covid? Até porque a própria ciência não sabe exatamente por que tem tantos sintomas, né, em todas as áreas, ansiedade, depressão, perda de memória, muitas situações de, claro, a questão pulmonar prevalente, a questão renal, o pessoal que tem doenças pré-existentes como diabetes agrava. Como é que você tem essa visão desse problema do Covid, do pós-Covid? Então, amigo, que bom estar aqui com você, saber que você continua firme e forte, resistindo a essas adversidades aí da vida, sempre indignando-se com as injustiças e na nossa parte. Obrigado aí pelo registro aí, que realmente a gente conseguiu mudar sob o seu comando, claro. Sueli e outros tantos amigos, a saúde nessa cidade. Até tentaram derrubar, mas tinha tanta consistência que nós construímos, que mais um pouquinho eles talvez conseguissem, mas não conseguiram. Então, assim, é muito bom estar aqui com você. E eu sou pé quente, vou lhe avisando, eu sou pé quente. Eu sei disso. Todas as minhas inaugurações sobem. E assim... É por isso que eu te trouxe aqui hoje, né? Você foi esperto, né? Não sou bobo, você né? Foi esperto, né? Então, assim, especificamente na questão da Covid, da doença provocada pelo vírus. Do ponto de vista neurológico, que é a minha área, que a gente vai falar, durante algum tempo, aqui, inclusive em Volta Redonda, nós constatamos determinadas doenças que pareciam ser doenças comuns, doenças comuns, a situações normais da origem daquela doença. Mas depois começou-se a perceber que tinha alguma coisa diferente. Começou-se a perceber que tinha alguma coisa diferente e passou bastante tempo para que a ciência tomasse conhecimento que o vírus ele tem uma afinidade à estrutura nervosa. Essa é a grande questão. Ele tem uma afinidade. Uhum. Determinadas bactérias têm uma afinidade pelo sangue, outras por tecido muscular, e esse vírus tem pelo sistema nervoso. Quando a gente fala em sistema nervoso, ele tem uma atração, ele combina, tecnicamente o nome é neurotropismo, mas esquece o neurotropismo. Ele tem uma intimidade com estruturas do sistema nervoso. E a principal estrutura em que ele se sente confortável, ele se sente bem, é o nervo propriamente dito, a estrutura do nervo, e o líquor, que é o líquido que a gente tem, para você não precisa colocar, mas para os outros amigos, dentro do cérebro é produzido um líquido, que chama líquor. E esse líquor, ele passa em todo o sistema nervoso, E aí ele se instala em determinadas áreas. Então nós temos dois tipos de situação do ponto de vista neurológico. Nós temos que o vírus causa diretamente um dano, que é quando ele se acumula em determinados nervos. Então ele cria a que a gente chama de neuropatia, parecida com a do diabético. E temos uma outra situação em que o vírus ele bloqueia vasos sanguíneos que
que iriam irrigar determinadas áreas. Aí é o que você falou. São as áreas representativas no cérebro. Lembrando que o cérebro é um shopping, vamos fazer uma analogia, em que cada região é responsável pela distribuição. No shopping tem a área da alimentação, sapato, óculos, calçado, roupa, e o cérebro mais ou menos dessa forma. Então, o vírus tem uma atração para ficar no líquor, que fica comprometendo aquelas regiões. Mas ele tem uma outra atração, uma afinidade, que são com os vasos, que vão levar oxigênio para aquela área. Então ele neutraliza aquela área. E essas áreas quais são? São áreas exatamente comportamentais. Então nós temos dois braços, vamos chamar assim. Um de estrutura do nervo, então ele dá a neuropatia. E a outra, cerebral, que dá o comprometimento que você citou, como os quadros de demência, cansaço, fadiga, esquecimento, essas coisas todas. Vamos tomar um cafezinho? Vamos. Agora podemos tirar a máscara. Tirar a máscara um pouquinho, tomar um café. E a gente quer voltar a conversar sobre essa questão, porque a gente encontra pessoas que têm algumas sequelas logo depois de ter a Covid, né? Que a Covid a gente sabe do ponto de vista médico, científico, que ela provoca uma tempestade inflamatória, né? No pulmão, nos rins, no organismo como um todo. E aí as sequelas acontecem. E pessoas que têm essa sequela, segundo a Organização Mundial de Saúde, geralmente 3 meses depois do Covid começam a aparecer os sintomas que duram no mínimo de 2 meses para lá. Tem gente que termina logo, tem gente que fica por muito tempo. Então, está comprovado cientificamente, estatisticamente, que 25% da população que teve Covid vai ter, ao longo de um ano, 25% é altíssimo. Em cada 10, né, em 4 pessoas, uma vai ter Covid. Uma vai ter alteração de comportamento. Então é um problema muito sério, porque ela, dependendo da faixa etária, pode se confundir com outros quadros de demências, enfim. Então a ciência está preocupada com isso. E como é que a gente vai lidar com isso? Então 25% dos pacientes vão ter cansaço ou amnésia, vão ter esquecimento, vão ter quadro parecido com demência. Então isso é extremamente preocupante. Aonde é realmente a demência, é onde é realmente a sequela de Covid. Mas eu queria depois falar sobre uma outra questão de comportamento. Eu penso que essas questões que afetam neurologicamente, eu queria agora fixar um pouco nessa sua, que você é o neuro, é o cara que entende do riscado, é porque as pessoas ficam muito, muito preocupadas, porque elas às vezes não tinham. Eu tenho amigos, pessoas próximas, né? Que essas manifestações são expressivas. Tem dia que ela não consegue trabalhar, não consegue levantar, a fadiga, o cansaço, às vezes até desmaios. A pessoa tem, ela parece que perde um pouco a consciência, e ela não tinha nada disso antes do Covid. Não tinha nada disso antes do Covid. E isso apareceu. E às vezes fica persistente a pessoa. E o que às vezes normalmente leva, né? Quem tem isso? E aí é bom falar o que você falou. 25%, 4. Quer dizer, 6 pessoas podem passar incólume, não tem isso. Não é obrigado a todo mundo que teve Covid ter essas sequelas. A gente tem que dizer isso para não deixar todo mundo preocupado. Vou ter Covid, todo mundo vai ter sequela. Não. Mas algumas sequelas, algumas pessoas têm as sequelas, e depois fica numa situação, a gente sabe que a ansiedade, a depressão, Júlio, é uma coisa muito comum na nossa sociedade. A OMS disse que o pós-Covid aumenta de 15% a 20% a quantidade de pessoas ansiosas. Quer dizer, em função do próprio Covid. A ansiedade já existe na sociedade muito competitiva e tal. Existe ansiedade e depressão, você sabe, é só olhar, que tem muita gente que tem isso. Mas o Covid exacerbou
essa sequela? Porque, primeiro, a epidemia já é uma situação, uma pandemia, aliás, já é uma situação que deixa todo mundo complicado. Quando começou a pandemia, você lembra? As pessoas não sabiam. E o que vai acontecer? Vai morrer todo mundo? Vai morrer muita gente? Tem vacina? Não tem vacina? E aí eu quero chamar a atenção. A gente que lida pela ciência, né? É médico, tem que trabalhar com isso. O que a importância da vacina, a importância da vacinação para que a gente não tivesse aqueles quadros gravíssimos. Eu trabalhei em pronto-socorro e às vezes 10 pessoas chegavam num dia, 4 delas não saíam. Dado do G1 hoje, 70% a 80% das pessoas que estão procurando internação no momento no Rio de Janeiro são pessoas que ou não foram vacinadas ou estão com sua vacina atrasada. Isso por si só já desmonta qualquer argumento. Hoje nós estamos com 16 pessoas aguardando vaga para tratamento e já tem um relatório final já da Secretaria. 70% das pessoas estão com as suas vacinas de uma forma irregular, ou não tomaram ou não foram o suficiente. Eu queria puxar aqui nesse nosso papo, Baltazar, eu participei de uma live, de uma mesa, há uns 2, 3 meses, na condição de neurocirurgião, porque começaram, tem uns 4 meses em que morreu um repórter da Globo de lesão cerebral. E aí eu fui convidado e tal, e num determinado momento tinha alguém lá na área psiquiátrica, colocou que a Covid, né, está provocando distúrbios mentais nas pessoas e com isso provocando aumento de violência doméstica, de alcoolismo, até de violência sexual, de abuso sexual, pedofilia, essas coisas todas. Eu estou ouvindo aquilo, eu tenho uma posição bem diferente. Eu não acho que o Covid provocou essa situação nas pessoas, e você colocou bem, exacerbou-se. Eu acho que quem bate em mulher, só teve mais chance de bater porque está concentrado. Quem tem doença mental, que vai ser pedófilo, enfim, ele é pedófilo. Certamente, sabe? Concordo. E se ele começou a beber muito, porque ele tem uma potencialidade para o alcoolismo muito grande. É aquele que, não, fim de semana, já pensa fim de semana só para beber, ele não pensa em fim de semana para relaxar, para cuidar do corpo. Você observa isso, nós pensamos no fim de semana só para coisas que desgastam o organismo. E se o cara é agressivo, ele dá desculpa que bebeu para bater na mulher. Isso. Então, essa história não me convence. São pessoas que já têm o seu caráter, que já tinham o seu distúrbio, a sua doença mental, que necessitava de ser tratado. Mas o Covid realmente veio, e uma coisa é certa no Covid, é que é tudo incerto no Covid. Perfeitamente. Ninguém sabe tudo do vírus. Ninguém sabe tudo, e que todos tomem muito cuidado. Volta Redonda, nós estamos com um número expressivo. Quero até lembrar que foi aberto uma nova central de testagem pela Secretaria de Saúde, pela Secretaria, muito importante, até ressaltar a importância do momento que a Secretaria está vendo isso, além das unidades básicas que fazem suas testagens. Qual a importância da testagem? Ela é simples. Não, eu fui vacinado. Então, a importância da testagem ela é simples. É para que você não esteja contaminado e transmitindo às pessoas, achando que está gripado. Então, o governo está disponibilizando isso, não só nós no nosso município, como no estado também muito bem estruturado para isso. Então, a importância da testagem é essa, é que você, por achar que está gripado, você está contaminado e aí contaminando as pessoas e aumentando exatamente isso que está acontecendo. Eu trabalho lá no pronto-socorro, lá em Bananal, e eu tenho visto também o aumento das pessoas que testam positivo, testam positivo para a Covid. E aí a gente precisa dizer com muita clareza, primeiro que a vacinação. Quem está segurando de fato a quantidade de óbitos que não está
não está subindo tanto quanto a quantidade de contaminados, os contaminados têm aumentado, mas a quantidade de mortos, de óbitos, tem se mantido bastante estável, até caindo um pouco. É a vacinação. Então, portanto, a primeira dose, a segunda dose, a terceira dose, a quarta dose. Aqueles que podem tomar, que tomem a dose, porque isso é que está segurando. Não há outra explicação, não há outra explicação. Então, agora, para não criar nenhum pânico nas pessoas, mas as pessoas estão sendo contaminadas, é verdade. Eu, por exemplo, desde que passou aquela onda aquela cepa grave, que tinha muita propensão, como eu disse, muito tropismo pelo pulmão, que reação inflamatória, 50%, e o cara ia para o tubo, e do tubo só 50% eventualmente saiu. A gente não tem encontrado essa gravidade. Esse tipo da Ômicron agora, ela não tem provocado isso. Agora, isso, como você disse, não significa que não se tem que tomar precaução, não tem que se vacinar. Por quê? Como você disse, tem muitas pessoas, infelizmente, existe gente, como diz alguns aí, negacionistas, né? Que não tomaram. Eu tenho na minha família alguém que disse não vou tomar e não tomou, né? E aí, Júlio, a gente tem alguns colegas nossos, médicos, que também disseram que não iam tomar. E aqui em Volta Redonda mesmo, aqui na região, eu conheço amigos meus que morreram. Não vou tomar. O dia que ele passou mal, saiu, quando ele voltou, não tinha mais jeito. Não tomou. Entendeu? Então, é importante tomar a vacina porque a gente evita o sofrimento. Algumas pessoas não tomaram, algumas pessoas, por algum motivo ou outro, não tomaram a vacina. Eu queria aproveitar esse momento, fazer um gancho. É o seguinte, lembrando que as pessoas que têm qualquer outro tipo de doença, que cria instabilidade na sua resistência, ela é alvo dessa situação. Ela tem que tomar cuidado redobrado. Então, essas pessoas que são hipertensas, obesidade, diabética, doença hormonal, doença da tireoide, enfim, alguma doença que tenha a imunidade, que abra o seu olho, porque o SES, o Covid pode estar rondando ele, está no radar deles. Eles estão no radar do Covid. Fiquem espertos, porque, como diz a garotada, vai pro tombo. E não tem jeito. Não tem jeito. A gente fica assim mostrando esses problemas porque cada pessoa é uma pessoa. Né? Cada pessoa é uma pessoa. Você tem comorbidade, você tem um sistema imunológico já, como aquele ator que morreu e tinha sido vacinado acho que 2 vezes. Mas é aquele ator que morreu da Globo, famoso pra caramba, fez Irmãos Coragem, cara famoso aí. Mas ele tinha a sua imunidade, tinha mais de 80 e tantos anos, estava com uma senilidade do seu sistema imunológico. Ele já estava enfraquecido. Então, não tem que pegar mais um Covid, porque ele vacinou 2 vezes. A resistência dele estava no limite para condições normais. Chegou a Covid, instabiliza tudo e não tem santo que dê jeito. Exatamente. Quer dizer, então, o negócio é não pegar o Covid. Para que você vai expor as outras pessoas? Às vezes, o próprio familiar expõe o mais velho numa situação dessa e que provoca. O cara, às vezes, já é diabético, como você falou, já é hipertenso, já tem a doença autoimune, e já tem a opção de coisa, né? Já tem imunidade baixa, aí você pega e fala, eu não acredito nisso, não acredito, mas você vai matar alguém da sua família, eventualmente, né? E às vezes vacinou 1 vez, às vezes vacinou 2 vezes. Não é a garantia absoluta, 100% de que todo mundo que vacinou não vai pegar a Covid. E se tiver uma comorbidade... É um prato cheio. Agora, esse aumento da ansiedade, depressão e essas sequelas todas, perda de olfato, tem gente que fala, mas eu perdi... Por que eu perdo o olfato? Porque é o nervo chamado olfativo. Então ele vai, o nervo está ali, ele vai para o nervo. Mas por que ele não foi para a mucosa? Por que não deu sinusite? Não, porque ele vai para o nervo. O nervo está ali olhando para ele. Ele gosta do nervo e o nervo gosta dele. Eles fazem um casal imperfeito, né? Porque perfeito não.
Pois é. E as pessoas precisam saber disso. Agora, eu penso que a ciência começa a avançar e tal, e compreender, não explica tudo. Mas existe, de fato, para as pessoas que têm essas sequelas, a possibilidade de tratamento. A ciência tem avançado no tratamento. Por exemplo, o pessoal que tem sequela de Covid mais grávida, aquele pessoal que fica no tubo, eventualmente saiu, né? Que fica com fibrose, eventualmente, aquela cicatriz no pulmão, que também pode acontecer no rim. Mas existe o acompanhamento, existe um tratamento. As pessoas não podem deixar as coisas para lá. Ah, eu estou assim, não vai ficar assim. Não, não. Existe tratamento. Tem fisioterapia. Tem assistência médica capaz de reverter a maioria dessas sequelas. Dá trabalho? Dá. Ah, com quanto tempo? Depende da pessoa. Depende da gravidade que você foi exposto e depende da pessoa, da sua resistência, da sua imunidade. Como é que isso vai ser trabalhado? Eu tive Covid. Fui internado. Fiquei com cerca de 30% a 35% do pulmão tomado. Um sufoco, viu? Sei lá, dentro do hospital, eu sou médico, dentro do hospital, a sensação é muito ruim. Cada um que passa sabe que é muito ruim. Você não está lembrando, né? Nós tomamos um café de manhã. Te passei Covid. Seu danado, você passou Covid. Nós conversamos e eu não sabia, né? Então depois... O café hoje tá bom, mas aquele café me deixou desarrumado. Mas dali eu fui para o hospital e tal. Agora, depois, a dificuldade de respirar, o cansaço, tudo isso é uma sequela, uma consequência do Covid imediato, né? E que tem tratamento. Faz fisioterapia respiratória, entendeu? Então, as pessoas precisam saber, bom, se tem, não há para apavorar, é buscar atendimento médico especializado, talvez um pneumologista, o fisioterapeuta, vai ao cardiologista, que pode dar palpitação, pode exacerbar a sua hipertensão arterial. Às vezes a pessoa tinha um diabetes bem brando e depende... Controlável. Depois fica muito mais grave, mais difícil, mas tem controle. Lembrando também, Baltazar, se afastar do álcool, porque o álcool, nessa hora, aumenta a debilidade, diminui a resistência. Então, quem gosta, é melhor segurar a onda um pouquinho, porque não é uma combinação boa, tratar Covid e ingerindo álcool. Não é compatível, né? É compatível. Ainda bem que eu não bebo. Tá bom, né? Vamos lá. Mas quem bebe e bebe socialmente, eventualmente, a pessoa precisa ter controle, porque de repente ele acaba contribuindo para a piora dos sintomas dele e demorando a recuperação. Porque, olha, só quem passou sabe a sensação que esses sintomas que a gente sente. Você quer andar, subir uma escada, fala, ai, estou com dificuldade. De repente você está bem, de repente você está mal, né? A ansiedade que faz em relação... Porque, afinal de contas, a gente não pediu Covid, nem sabia que existia. De repente apareceu isso no mundo inteiro. E você tem sua vida, sua atividade, sua família, seu estudo, seu trabalho, e de repente você às vezes fica privado disso. Isso cria uma angústia. Primeiro, eu lembro lá no hospital, eu falei, caramba, eu fiz a tomografia, 30%, daqui a pouco 35%, aí olhava os exames, eles não melhoraram, no dia seguinte piorou. Eu falei, Jesus de Nazaré, será que eu vou pro tombo? Daqui a pouco vou pro tubo? Não, vou pro tubo. Vou pro tubo primeiro, né? Graças a Deus não aconteceu nada disso, mas isso passa. Isso dá depressão nas pessoas. Se as pessoas não tiverem fé, não tiver uma visão holística da vida, equilibrada, né? Nessa hora fica apertado. Preciso, fica apertado, né? E depois a pessoa fica olhando, será que eu não levei eu te levei, aquele dia eu levei o Covid para você. Mas eu podia ter levado para uma pessoa da minha família mais velho e tal, com morbidade. Quer dizer, então isso é muito importante que a gente tenha conhecimento e se previna. Porque ele não acabou, a Covid não acabou. E uma coisa, Júlio, que as pessoas precisam saber, né? Essas variantes, por enquanto, estão uma variante da Omicron, né?
mas ainda mas de repente pode aparecer uma variante mais exacerbada. Pode. Não é? Porque quanto mais gente contaminada, quanto mais circula o vírus, mais chance tem ele de achar uma... Porque isso é uma briga, né? Entre o vírus e a nossa própria defesa, né? Então, ele acaba, a gente faz a vacina e ele tenta achar um caminho para burlar a vacina. Essa é a briga de gato e rato. Enquanto a gente não tiver uma vacinação que controle mais de 80%, 90% da coisa, Estão vulneráveis. Todos estão vulneráveis, porque pode ter uma variante no meio disso aí que não seja tão branda, seja mais grave, que possa provocar situações. Espero que não, tá? Espero que não. Eu acho até que a gente está indo num bom caminho. O Brasil está indo num bom caminho porque a vacinação está... Apesar, né? Que parou um pouco, né? Apesar de algumas situações fora da ciência, nós continuamos. Ah, sim. Porque bem, foi a briga. Foi a briga da ciência para vacinar que fez a vacinação chegar, pelo menos. Aprovado. Tem um estudo que saiu semana passada, estudo recente. 36 mil pessoas morreram, estudo científico, pelo atraso da vacina, em novembro de 2020. 36 mil pessoas morreram. Se fosse um parente meu, um parente seu, um parente de quem quiser, uma coisa não tem aceitação. Não tem aceitação, não tem justificativa. Agora, o que eu fico impressionado, eu vejo lá os dados da vacinação, agora tem vacina. Agora tem gente que não quer vacinar. Quer dizer, vacinou 2 doses, a terceira dose parece que está em 53%, 54%, e tem vacina, já tem até a 4ª dose. Eu acho que isso é uma situação assim inaceitável. Se você tem um parente, um amigo e tal, é que a gente tem que estimular. É isso que segurou até agora. A gente tem vacina, precisa vacinar, precisa ter consciência da importância. Aquelas bobagens que falavam, eu lembro da internet, já falaram até que o cara virava jacaré. Jacaré. Mas ninguém virou jacaré, não. Até agora não. O cara que não tomou morreu mesmo. Talvez virasse jumento, né? Mas jacaré ninguém virou, não. O importante é que... Coitado jumento. Coitadinho. O importante é que existe agora a possibilidade da gente ter... Porque tem a vacina aí, agora depende de cada um de nós, da família, estimular as pessoas. Eu acho que esse é um momento importante, grave, mas importante, que está passando, espero que sim. Se todo mundo fizer a sua parte, a gente... Eu queria aproveitar essa oportunidade do nosso café, Baltazar, lembrar uma coisa que foi dito lá atrás e que a gente está esquecendo um pouco, que é a questão dos pais não vacinarem as crianças. Que os pais não se vacinem é uma questão dele, juízo de valor dele, enquanto pessoa, a autonomia dele. Agora, ele não tem essa autonomia sobre a criança. Ele acha que tem por ser pai, mas o direito real da vida da criança, eu acho que ele devia de repensar se ele tem esse direito. Então, ele tem que fazer o que a ciência, o que o pediatra, o que a Sociedade de Infectologia, que a Organização Mundial de Saúde recomenda, que é vacinar as crianças. Tem pais que não estão vacinando as crianças pela sua questão ideológica, pela sua politização, né? E o que é uma grande besteira. Eu quero aqui lembrar esses pais que nunca houve, na poliomielite, nunca ninguém se incomodou de vacinar as crianças. No sarampo, nunca ninguém se incomodou. E agora estão com essa grande bobagem, que é de não vacinar pelo Covid as crianças, porque ela foi politizada. Então, eu só queria aproveitar esse nosso café e lembrar esses pais para eles começarem a refletir sobre o direito que eles têm de não vacinarem as crianças. Eles não têm o direito de não vacinar. Claro. Aliás, Júlio... Humanamente, eles não têm esse direito. Isso é um absurdo. O Brasil é referência mundial, ou era referência mundial... Em programa de vacinação. Em programa de vacinação. Eu lembro, e a gente... A Inglaterra admirava o Brasil, que é a mãe, que é a consistência básica da saúde primária, não entendia como o Brasil, AIDS. Sim. Né? Nós fizemos um trabalho sobre AIDS maravilhoso. Agora estão com essa bobagem, né? Ô, Júlio, eu sou de uma época que eu via na rua, eu criança, aqueles meninos que estavam assim, que tinham a perna curta, sequinha, da poliomielite. Isso nunca mais aconteceu, a gente praticamente não vê. Será que tem pai que vai aceitar não vacinar e ver se seu filho tem uma poliomielite e ficar aleijado?
É aleijado mesmo. Sim, sim. O termo popular. Imagina a consciência de um pai. Como é que ele vai viver vendo seu filho crescer com aquela situação que ele provocou, por omissão, por uma mistura que é absurda, uma mistura de ideologia política com saúde. Gente, é o que você falou, sempre se vacinou, todo mundo vacinava e nós erradicamos essa questão. Portanto, eu acho que esse nível de consciência, cada um de nós, não adianta só alguém falar, o médico falar, não sei quem falar, cada um de nós tem responsabilidade. Com certeza. Tem que saber o limite. A vida do seu filho é do seu filho. A vida das pessoas é individual. Você tem que preservar, enquanto pai, mãe, responsável, tem que preservar a sanidade do seu filho. Portanto, fica aí um recado daquilo que a gente vive. Eu sou médico há 44 anos, você deve ser 40 e... Devagar, vai devagar. 47. 47 anos, pois é, então. Então, a gente está falando daquilo que a gente vive. Olha, e outra coisa que eu acho interessante, eu sou médico há 44 anos e sempre fui médico do SUS. Eu trabalhei sempre no SUS. Nós estamos trabalhando no SUS, acreditamos que é um sistema de saúde que tem falhas? Claro. Tem imperfeições? Claro. Falta dinheiro? Claro. Mas é o maior sistema de saúde público do mundo. Sem dúvida nenhuma. Por isso que a vacina chega em todos os lugares. Tem países que ficam encantados. Como é que o Brasil consegue botar lá nos indígenas, não sei aonde, a vacina? Vai lá, tem médico de família. Tem agente comunitário que vai lá. Pergunta se a China tem isso. Não tem. Tem 1 bilhão, deve ter lá uns 300 milhões que tem acesso, o resto não tem. O Brasil tem. É exemplo mundial. A gente tem que aproveitar o que é bom nosso. E o nosso SUS precisa ser valorizado, melhorado, ajudado, fortalecido. Eu acho que a gente tem muita coisa para avançar. Eu acho que a saúde precisa, claro, precisa melhorar, tem muita coisa para fazer, mas eu valorizo muito o que a gente tem, porque atende os mais pobres. Porque quem tem mais recursos e tem o direito de pagar um plano de saúde, não sei quanto, mas quem não tem, com um salário de 1.200. Em média, 85% da população. Então, exatamente. O sujeito ganha R$ 1.200, paga 300 de aluguel, paga 400 de luz, paga bujão de gás, 10% do salário mínimo. Como é que vive? Se não tivesse o SUS para atender. Claro que tem que funcionar. Quando não funciona, aí não tem nada, né? Mas eu fico muito à vontade de falar porque trabalhei e trabalho, continuo trabalhando no SUS, atendendo a população, sobretudo a população mais pobre. Ô Júlio, eu quero te agradecer a sua presença aqui no nosso Café com Baltazar. Que bom. Falando sobre um assunto tão importante, tão necessário para a população. Isso. Muitíssimo obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, como te disse, sou pé quente. Então acertei cheio. Tenha um bom dia e vamos estar aí juntos. Obrigado por você ter deixado o seu ambulatório hoje para vir aqui atender a gente. Júlio é um neurocirurgião excepcional. Muito obrigado. Além de meu amigo pessoal, é uma pessoa que a comunidade de Volta Redonda, da região, do estado, respeita muito pela sua capacidade, pela sua humanidade. Muito obrigado, querido. Obrigado a todos. Até uma próxima. Até uma Quem próxima. sabe um almoço. Tá bom, valeu.